Bom, todo mundo deve ter visto, né, que o apóstolo Valdomiro Santiago, ele tem vendido uns feijõezinhos, né, segundo ele já curou algumas pessoas de coronavírus, e é um voto de fé, onde a pessoa deve colaborar e fazer uma contribuição de 500 a R$ 1.000. Acho que todo mundo já viu isso, né? O Ministério Público está averiguando, né, se pode tomar alguma providência, porque pela lei, você vender alguma coisa não é crime. A gente vive num país capitalista, oferta e demanda. Se eu quiser vender, por exemplo, minha camisa por R$ 100.000, compra quem quiser. E no caso da lei de charlatanismo que existe no Brasil, isso não se enquadra, porque a lei de charlatanismo ela tem uma exceção para instituições religiosas. Para quem não sabe, é crime no Brasil praticar prática ilegal de medicina, curandeirismo, oferecer curas sem ter nenhum embasamento científico. Isso é crime, exceto se for por uma religião. Que nem eu já falei aqui em alguns vídeos, a nossa legislação ela favorece muitas igrejas de todas as maneiras. Então, se eu vender um copinho de água com açúcar dizendo que cura alguma doença, se for por uma religião, a lei me protege. No máximo que o Ministério Público pode averiguar no caso do Valdomiro é se isso não infringe a lei de saúde pública, porque nós estamos no meio de uma epidemia e por mais que os membros da igreja dele possam acreditar que aqueles feijõezinhos curam, eles podem ser transmissores de um vírus que está sendo tentando, que as autoridades estão tentando conter a expansão dele, até prejudicando muitas pessoas perdendo emprego, pessoas deixando de trabalhar, pessoas até passando fome. Enquanto isso, o que ele faz pode ir contra isso, ele pode propagar o vírus, porque as pessoas podem comprar o feijãozinho dele, acreditar que estão curados, que não são transmissoras do vírus, e transmitir para outras pessoas. Ainda jogar por água abaixo todo o esforço que as autoridades estão fazendo para conter o vírus, mesmo prejudicando pessoas inocentes. Então aí as autoridades vão averiguar isso daí. Mas esse vídeo não tem nada a ver com essa parte legal de legislação. Eu queria trazer a reflexão, a questão moral disso daí, né? Porque eu acho engraçado como tem pessoas que apoiam esse tipo de atitude. Pessoas que são cristãs, membros da igreja dele, e compactuam com isso. No meio de uma epidemia que a gente está vivendo, pessoal, todo mundo está vendo que as pessoas estão sendo prejudicadas. Tem gente já perdendo o emprego no Brasil todo. Tem empresas fechando, a Itapimirim mandou um montão de gente embora. A minha prima trabalhava no aeroporto lá do Rio Grande do Sul, foi mandada embora. As pessoas estão perdendo literalmente o emprego. Aí começa a faltar dinheiro, começa a faltar comida na mesa. E o pastor, né, que é um homem já abastado, tem igrejas próprias no Brasil todo, tem uma gorda conta bancária, tem fazenda lá no Centro-Oeste, que nem uma reportagem da Record mostrou uma vez que ele comprou uma fazenda de R$ 30 milhões. E o pastor, em vez de colaborar e ajudar essas pessoas que estão passando dificuldades por causa da epidemia, ele suga, ele pede. Eu acho que o papel da igreja deveria ser ao contrário, deveria ser o de ajudar e não de sugar o das pessoas que já estão passando dificuldade. O Roberto Cabrini, por exemplo, ele esteve aqui em São Paulo, né, fazendo a reportagem do coronavírus, e ele mostrou aqui o Paraisópolis, uma favela aqui na Zona Sul. As pessoas estão tudo lá com as panelas vazias, pessoal, não tem nenhum arroz para comer. Algumas ONGs lá comunitárias estão tentando pedir doação de cesta básica, essas coisas, porque as pessoas estão literalmente passando fome. Não seria esse o momento das igrejas ajudarem essas pessoas? Por exemplo, vamos ver a Bíblia, o Novo Testamento. Em dado momento, quando Jesus está falando, vê uma multidão dele falando. Aí aquelas pessoas estão com fome. O que Jesus fez? Ele mandou Pedro passar a cestinha e pedir uma moedinha de cada um? Ó, Pedro, vai lá, pede uma dracma de cada um. Ou ele fez ao contrário, ele multiplicou os pães e peixes para alimentar aquelas pessoas que estavam famintas. Segundo o Novo Testamento, ele alimentou aquelas pessoas, e 2 vezes. Então eu acho que no momento de crise que nós estamos passando, que tem afetado principalmente a economia das pessoas, o papel social das igrejas deveria ser o oposto, deveria ser ajudar essas pessoas. Ó, irmão, você está passando dificuldade por causa do coronavírus, sem trabalhar? Passa lá na igreja que eu te dou uma cesta básica, eu te dou um feijão, um arroz, um óleo para você. Que nem Jesus, quando ele multiplicou os pães e peixes. Não deveria ser esse o papel das igrejas? Se as igrejas pedissem oferta para isso, ó pessoal, colabora aqui com a minha igreja porque nós vamos comprar a cesta básica para ajudar as pessoas nas favelas, nas comunidades carentes. Eu seria a favor. Agora, é para isso que está sendo destinado o dinheirinho dos feijões mágicos? Eu acho que não. Então, pessoal, quem é membro desse tipo de igreja, fica a reflexão para vocês. Leia um pouco mais o Novo Testamento, as palavras do próprio Jesus de vocês e vejam as atitudes que Jesus teve na sua época. Nada contra quem é cristão, leiam. Sigam aquilo que Jesus falou. Porque dentro do Novo Testamento, quando Jesus entrou no templo e viu as pessoas comprando e vendendo, ele não favoreceu aquilo não. Segundo o Novo Testamento, ele pegou o chicote e começou a descer a porrada em todo mundo.
Tá bom? Então fica aí para reflexão. Paz a todos.